Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje, começando um ciclo de aulas, é sobre o grego. Como estudar grego e algumas dicas. Sendo que como estudar, essas dicas valem também para outros idiomas. Então, o estudo tradicional do grego é o nosso primeiro tópico. E aqui eu quero destacar que, quanto ao aprendizado do grego, geralmente quando se estuda isso, há gramáticos que preferem colocar em primeiro lugar o estudo dos substantivos e depois o estudo dos verbos. Aqui a gente não vai seguir essa abordagem tradicional. A gente vai colocar primeiro os verbos e depois os substantivos, porque o verbo grego ele tem mais semelhanças com a gramática portuguesa do que os substantivos. Então vai ficar tudo fácil ou facilitado no sentido de que, seguindo essa associação entre os fatos morfológicos semelhantes na distribuição dos termos da gramática, a gente vai ter uma abordagem mais com sucesso, em vez de ser aquela seguida pelo estudo tradicional, o estudo clássico dos temas da gramática grega. Coloca aí essa abordagem clássica, primeiro os substantivos e depois os verbos. Vamos seguir primeiro os verbos e depois os substantivos, porque, segundo esses autores, o Hegel e o Bergman, isso traz resultados melhores para o estudante iniciante do grego. Agiliza o aprendizado, sendo que nas primeiras 17 aulas aqui que a gente vai tratar, no sentido de bloco de aula e não de vídeos, porque eu dividi alguns vídeos de algumas aulas em duas partes e vou dividir também algumas aulas em duas ou mais partes, dependendo. A gente observa que nas 17 lições formais, os blocos, lição 0, lição 1, 2, 3, a gente vai ter aí palavras gregas que aparecem mais de 500 vezes, por exemplo, no Novo Testamento grego, que vai significar que, tendo estudado essas 17 lições aí com seus respectivos vocabulários, o aluno, o estudante, ele vai conseguir aí aproximadamente 70% das palavras que aparecem em todo o Novo Testamento. Além disso, quando a gente fala da importância de estudar o grego, especialmente o grego do Novo Testamento bíblico, conhecido como grego koiné, koiné porque koiné é uma palavra grega que significa comum, o valor e a importância está na fala de Martinho Lutero, por exemplo, o qual afirma: embora o Evangelho tenha vindo e ainda venha a nós por meio do Espírito Santo, somente nós não podemos negar que ele veio por meio de linguagens, foi espalhado por esse meio e deve ser preservado pelos mesmos meios. Quando Deus quis pregar o Evangelho por todo o mundo por meio dos apóstolos, ele deu as línguas para esse propósito. Mesmo antes disso, por meio do Império Romano, ele espalhou as línguas latina e grega amplamente em todas as terras, a fim de que seu Evangelho pudesse dar frutos mais rapidamente em todos os lugares. Ele também fez a mesma coisa agora. Anteriormente ninguém sabia porque Deus fez com que as linguagens fossem revividas, mas agora, pela primeira vez, vemos que isso foi feito por causa do Evangelho que ele pretendia trazer à luz e usar para expor e destruir o reino do Anticristo. Na época de Lutero, o Anticristo, para ele, como também para Calvino, via de regra, diz respeito ao Papa. Prosseguindo, para tanto entregou a Grécia aos turcos a fim de que os gregos expulsos e dispersos pudessem disseminar a linguagem deles e fornecerem um incentivo ao estudo de outras linguagens. Na medida em que então nós valorizamos o Evangelho, que zelosamente apeguemo-nos às linguagens, pois não foi sem propósito que Deus fez com que suas escrituras fossem registradas só nessas duas linguagens. O Antigo Testamento é hebraico e o Novo em grego. Agora, se Deus não as desprezou, mas as escolheu acima de todas as outras por sua palavra, então nós também devemos honrá-las acima de todas as outras. Então, quem se dispõe a estudar o grego, considerando essas falas, essas palavras de Martinho Lutero, quem tem essa disposição começa um trabalho por sobremodo sublime, elevado, porque valoriza o idioma que Deus justamente escolheu como instrumento da sua revelação escrita, a saber, a Bíblia. Mais uma vez aqui eu utilizo dos autores Hegel e Bergman, os quais afirmam que, se Deus considerou essa língua grega, pelas suas características, como a mais apropriada para expressar a sua vontade para
com sua criação, verdadeiramente este é um idioma digno de ser estudado. Nenhum esforço requerido para aprender esse idioma poderá ser considerado grande demais ou em vão. Imagine você ser capaz de ler e entender a palavra de Deus em seu texto original, sem depender da maneira como outros a entenderam e traduziram. São poucos estudos aí, na opinião desses autores, vão resultar em tantos benefícios como o estudo do grego do Novo Testamento. Então, desenvolver disciplina e perseverança quanto a esse assunto é muito importante. Há um provérbio latino, da língua do latim, né, que afirma justamente isso aí que está lançado para você. Festina lente, que significa, em uma tradução literal, como apressa-te devagar. Ou seja, o progresso lento e persistente ele vai ser bastante essencial para o estudo da língua grega. Então, a persistência junto de um estudo minucioso, detalhado, ele é muito importante. Existem professores de grego, eles dizem que devemos dedicar aí ao menos meia hora por dia para o estudo de uma língua, né? Especificamente eles falam do idioma grego koiné. Então pega aí, por exemplo, 30 minutos de estudo durante 6 dias de semana. Você vai ter aí 3 horas, sendo que isso, na opinião deles, é mais eficaz do que investir apenas em um dia 4 horas de estudo. Então, no aprendizado aí do idioma, do grego bíblico, mais conta a atitude do aluno no processo de aprendizado. E esse aprendizado ele fica mais fácil quando ele é feito de maneira visual, auditiva e motriz, que é o que nós vamos destacar aqui. Em primeiro lugar, o aprendizado visual é aquele que ocorre quando alguém olha para uma palavra várias vezes, se familiariza com essa palavra, com os caracteres, com as letras aqui que tem uma palavra, né? E vamos tomar aqui como exemplo o termo palavra mesmo. Quando você lê esse termo, palavra, você sabe que o termo diz respeito a algo. Você não vai ler uma letra por vez, como se fosse P-A-L-A-V-R-A. Você vai olhar para o termo palavra e você vai captar a unidade desse termo, vai conseguir identificar ele por estar familiarizado com ele. A memória visual, ela reconheceu esse termo sem grandes dificuldades. Mas quando a gente fala aí de grego, uma coisa deve ser destacada, que é aquilo que torna difícil o estudo dessa língua no começo, que é os termos gregos, o alfabeto grego, que é usado de uma maneira bem diferenciada, bem como também as palavras. E por causa disso você vai ter que exercitar de uma maneira mais dobrada aí a memória visual. Então, cada vez que você for estudar, por exemplo, novos vocábulos, o vocabulário, você vai ter que olhar para aquelas palavras e letras várias vezes. Agora, o aprendizado auditivo também é importante quando você estuda. É envolver o seu ouvido, ou seus ouvidos, melhor dizendo. Sua audição. Você vai falar em voz alta sempre que estiver estudando, é uma dica, né, que eles dão, os estudiosos de linguística. Se você estiver lendo um vocabulário, aprendendo vocabulário, flexão, conjugação, declinação, você vai ler com os olhos e dizer com a sua própria boca. Então, quando o material for revisado dessa maneira, em voz alta, de maneira frequente, o som ele acaba sendo assimilado e gravado na memória auditiva. É importante que você junte aí o visual com o auditivo, exercer esses dois aspectos juntos para que eles se complementem. Além disso, você tem o aprendizado motriz, que diz respeito a copiar várias vezes uma conjugação, um vocábulo, uma declinação nova. Então, depois você vai passar a escrever o termo de cor várias vezes, verificando sempre que aquilo que você escreveu não tem erros. E aí você vai exercitar, portanto, a memória visual e se o que está sendo lido ali for também dito em alta voz, também você exercita a memória auditiva. Então, quando você estuda em voz alta, é recomendável você ter talvez um livro, um caderno, um cartão, melhor dizendo, cartões de vocabulário e de declinações na mão, ou um aplicativo de aprendizado. E aí, acentuando a pronúncia das palavras com certo ritmo, você vai aí caminhando, talvez, vai fazendo algo paralelo, não sei. Com a mão você pode, por exemplo, no ar, se não tiver um papel ou uma caneta, simular como escreve, como que acentua, tipo sinalando no ar se um acento ele é agudo, se ele
é grave o som, enfim, da letra ou da vogal, né, melhor dizendo, se há aí um circunflexo ou coisa do tipo. Então, as memórias visual, auditiva e motriz, elas também podem ser complementadas por uma outra memória, a intelectual, que é quando você aprende um novo material de estudo, você vai analisar de maneira que você venha fazer associações com esse novo material e relações lógicas. Isso aí vai incluir, por exemplo, raciocínios sobre origem, formação, composição de certa palavra, para então você entender como e de onde essa palavra é derivada. Você pode fazer isso e vai ter então uma contribuição para fixar a mais aí na memória o que está sendo estudado. Além do mais, quanto à memorização, vai uma dica bem clássica aqui, que é para os vocabulários e terminações, que diz respeito a cartões ou fichas. Em um lado você vai escrever, por exemplo, a palavra grega e no outro a tradução dessa palavra para o português. Você tem um cartão e coloca frente e verso e você vai consultando, andando com esses cartões no bolso quando sair ou estiver no momento em que tem a possibilidade, você saca eles ali do bolso e vai utilizá-los. E aqui eu trago algumas possibilidades de uso. Cada vez que você estiver, por exemplo, num ônibus ou no metrô, ou até mesmo caminhando, se você conseguir fazer isso, viajando ou parado numa fila de mercado ou banco, você pode aproveitar o tempo ali para pegar umas 5 fichas na mão e numa primeira passada, você olha ali para aquela palavra grega, vira a ficha para ver a tradução e em uma segunda passada você tenta traduzir a palavra grega sem olhar o verso da ficha e você vai prosseguir dessa maneira até dominar a tradução de cada uma dessas 5 palavras desses primeiros cartões ou fichas. E por enquanto aí, nessa fase, você deve guardar essas 5 fichas e pegar mais 5, repetindo a operação. E depois disso você volta, pega as 5 primeiras fichas, junta com essas outras 5 fichas que você já estava na mão da segunda rodada e tenta aí lembrar a tradução dessas 10 palavras. E se nesse processo você observa que você tem alguma dificuldade de significado das palavras nas fichas, você deve guardar elas em um lugar separado e só deve retirar uma ficha do grupo de fichas quando estiver ali estudando de maneira a dominar a tradução dela. Dominou? Vamos para o próximo passo. Depois de um tempo, você revê as fichas que foram retiradas, reintroduz as que não consigo lembrar da tradução, para memorizá-las de uma maneira melhor. E por fim, tendo decorado aí o vocabulário da semana, é recomendável que você proceda a um exercício diferente, no sentido inverso, olhando só para o verso das fichas, onde você vai ter aí as palavras em português e vai tentar dizer e escrever as palavras em grego. Então você vai do português para o grego, e não do grego para o português. E aí disse que quando você consegue fazer isso sem dificuldade é quando você tem o êxito aí no domínio do vocábulo ou do vocabulário. Agora falando de material de estudo, ele deve ser revisado, aquilo que você estiver estudando, uma gramática que você esteja utilizando como roteiro, talvez. E ela deve ser revisada aí, cada lição, na medida que você vai passando a lição 1, 2, 3, 4, 5, você deve voltar e ir revisando o que ficou para trás, porque a gente acaba repetindo uma coisa ou outra e tem um conhecimento que é cumulativo na linguagem, né? E aqui eu destaco um outro provérbio latino que diz repetitio est mater studiorum, que diz respeito aí ao fato de que repetir, uma tradução literal, né, é questão de estudo, ou a repetição é a mãe de todo conhecimento, numa tradução mais adaptável e interpretada. Um vocábulo grego ele só vai ser aprendido quando de maneira mecânica você dizer aquilo que é o correspondente em português e traduzir inversamente também, do português para o grego. Esse domínio mecânico ele não é adquirido do dia para a noite, ou de segundos em minutos, ou coisa do tipo. É só pela repetição contínua. Então, por isso é importante você revisar periodicamente todo o vocabulário estudado, as flexões, para estar aí sempre em condições de aplicar os conhecimentos adquiridos em qualquer momento de leitura de um texto do Novo Testamento. Então, sem esforço, sem disciplina, sem persistência, o idioma não vai ser realmente aprendido. Quando você aprende uma língua, isso não acontece por osmose ou algo do tipo, né? Por isso, sem esforço, acontece com um trabalho disciplinado e suor. E agora quanto ao estudo do grego.
não deve estar limitado ao que você aprende só em sala de aula. Antes e depois das aulas, você vai ter que aí consultar a gramática, consultar os vídeos, consultar outros professores também, pode ser muito importante isso. Temos uma abundância de vídeos de grego neotestamentário no YouTube, por exemplo, de maneira bem portuguesa, o nome dessa plataforma. Então, para aprender aí o grego, você tem várias oportunidades, aplicativos. Lembrando que há diferenças quanto ao grego koiné, que é o que estamos estudando, que é um grego antigo, um dos gregos antigos, né? Quanto ao grego que é falado atualmente lá na Grécia, ou o grego moderno, que geralmente você aprende aí no Duolingo, né? Caso você saiba ler inglês, você tem essa possibilidade de aprender o grego lá, do grego moderno para o inglês, que não fizeram esse grego para o português, não está disponível. E aqui eu trago algumas orientações que podem ser úteis para você. Se você estiver estudando, leia cuidadosamente a lição que está sendo estudada antes da aula. Depois também, anote dúvidas, perguntas que possam surgir. E aí, se você tiver dúvidas, você deve correr atrás de leituras adicionais sugeridas ao fim dos vídeos e das lições, dos roteiros de aula que eu vou passar para o grupo, está no WhatsApp. Então, no decorrer da aula aí, você vai ver se o professor ele resolve ou tira a dúvida ou explica de maneira melhor do que você tentou estudar e buscar. Se você não conseguiu entender ainda assim o que está escrito, o que você estudou, o que o professor disse, pergunte sem medo, sem vergonha, sem acanhamento. E depois da aula vai lá e revisa a lição incorporando as anotações que você fez da aula. Então é importante você dominar bem o conteúdo de cada aula, o vocabulário de cada aula antes de passar para uma próxima lição. E no fim de cada lição você vai ter aí, via de regra, espero eu, os exercícios. Você vai considerar eles aí como oportunidades para verificar se o conteúdo da aula ele foi entendido, assimilado. E se surgirem dúvidas, mais uma vez, no momento dos exercícios, você pode ser sinal de que você ainda não domina a matéria e é necessário perguntar e estudar um pouquinho mais. Então você vai, em casos assim, pausar, vai revisar a lição de maneira atenciosa e só depois vai terminar aí a lição com os exercícios e tudo que há nas aulas. Quanto às partes das lições, aqui a gente vai ter um momento, via de regra, um plano, é ter um exercício de leitura toda a aula, aí na medida do possível, obviamente. O objetivo de ajudar cada aluno a se acostumar com a pronúncia das palavras, o som, preparar aí os ouvidos. E eu vou tentar fazer aí uma classe aí nesse sentido, não só expositiva, uma aula só expositiva. Eu também trazerei uma aula interativa, em que no Google Meet, nos nossos encontros aos sábados, às 20 horas, nós vamos trabalhar aí exercícios de leitura em que eu vou colocar cada aluno para falar em alta voz e ir corrigindo aquilo que for necessário para perceber como está o andamento de cada aluno. Além disso, teremos leituras adicionais por meio dos roteiros e outras sugeridas. Também vão ser exercícios aí com foco de aumentar o entendimento do aluno, ampliar, especialmente quanto ao significado das palavras e uso delas no Novo Testamento. Eu solto de vez em quando algumas dicas de algumas palavras gregas, por estudo da minha própria mente, coisas que eu tenho acumulado aqui na cabeça. E os exercícios escritos aí, resolução de tradução, via de regra, vão dar ao aluno a oportunidade para praticar o que ele aprende em cada lição. Então, cada exercício deve ser feito depois do estudo dessa lição. Então, no estudo aí do grego do Novo Testamento é importante você não desanimar diante das primeiras dificuldades. É difícil, mas isso vai ser recompensador. Então, para prevenir isso, é importante seguir aqui um outro dito latino. Ora et labora, ou labora, dependendo aí da maneira que alguém for pronunciar o termo, né? Então, ora e trabalha, né? Então, todo trabalho deve ser encarado de maneira séria, constante e dedicada. Mesmo você fazendo um grande esforço para aprender a língua,
Lembre-se aí que a recompensa vai vir aí no fim, todo investimento, né? Então, quem estuda o grego e aplica esse conhecimento ao estudo da Bíblia, ao texto original, pode acabar experimentando a alegria de descobertas interessantes e preciosas que um pastor não diz em púlpito, ou que uma leitura que você faz no português não te traz a possibilidade de ver, né? Você vai encontrar aí coisas que as traduções não evidenciam facilmente, né? Mas que na leitura do grego você percebe facilmente. Por fim, caso alguém tiver aí ou queira ter acesso a algumas referências e ferramentas interessantes, eu vou trazer na próxima aula, aqui no YouTube especificamente, e no nosso encontro, já que a gente não teve possibilidade de fazer isso nesse sábado, vamos trazer algumas referências, algumas gramáticas, sites, versões do Novo Testamento e aplicativos que podem ser usados para potencializar e melhorar o aprendizado dos interessados. Mas aqui eu quero finalizar essa primeira parte aqui, a introdução de como estudar o grego, dizendo que todo trabalho ele deve ser encarado de maneira séria, de maneira dedicada. Isso vai depender mais do aluno do que do professor. Eu sei que um professor pode fazer diferença em aqui e acolá, mas aqui o idioma ele é mais aprendido quando o aluno se esforça. Vai chegar um ponto aqui que para alguns não vai ser nem necessário mais a figura do professor. Imagino que isso seja mais a princípio mesmo que é necessário. Você correr aí com esforço, vez ou outra, talvez pode demorar mais ou menos para alguns, você consegue ter aí um sucesso de já não ter mais um guia, né? Um preceptor, uma pessoa a te instruir. Então, quem vai estudar o grego aí, que fique claro, aplicando seus conhecimentos segundo a escritura, né? Ou para a escritura ou sobre a escritura, no texto original, vai experimentar aí uma grande alegria, né? Vai fazer muitas descobertas, vai ver muita coisa interessante, tem muita coisa preciosa. Ou seja, vai encontrar um grande tesouro que as traduções em inglês, português, italiano ou qualquer outro idioma atual não vão trazer aí de maneira nítida ao olhar, né? Então eu quero finalizar dizendo que caso alguém queira ter acesso a mais alguma questão, pode colocar aí nos comentários no YouTube, no caso, pode também buscar ter informação quanto ao WhatsApp, quem estiver lá, e aos sábados às 20 horas também, quanto ao nosso encontro pelo Google Meet. Então, aula que vem, já concluindo essa aqui, vamos trazer as referências. Vamos trazer algumas outras dicas e aí eu finalizo essa primeira lição aqui. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.